Olá, boa tarde ou bom dia, a depender do horário que você estiver aí acompanhando o meu vídeo. Nesse momento eu quero cumprimentar a cada um dos meus amados irmãos, amigos, meus prezados alunos, com a doce paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu dou graças a Deus por mais uma oportunidade que Ele me concede poder voltar a comunicar com cada um de vocês, para postar mais um comentário de uma das nossas lições da CPAD. Semana passada aí eu postei um comentário da lição de número 2, estava com muita dificuldade para falar. Graças a Deus já estou bem melhor, estou recuperando, agradeço àqueles que oraram por mim. Deus tem sido fiel para comigo, ainda não tirei os pontos da cirurgia, mas já estou bem melhor. Com poucas dores, e louvado seja Deus por tudo. Nesse momento eu quero estar fazendo o comentário da lição de número 3, de 15 de outubro de 2023. Aí, 15 de outubro, dia do professor. Meus parabéns aí aos professores que acompanham aí o nosso canal, nosso trabalho. Que Deus esteja abençoando vocês nessa missão sublime que é ser professor. Hoje nós temos como título, aqui a lição número 3, ela vai tratar missões transculturais no Antigo Testamento. E a lição número 4 vai tratar das missões transculturais no Novo Testamento. Será uma espécie de sequência dessa lição. Portanto, eu vou deter exclusivamente aqui no texto, no comentário da lição. É possível que nós não tenhamos uma lição muito extensa, é possível, também não posso prometer nada, pois eu procuro fazer os meus vídeos de uma maneira muito espontânea. Aqui a gente lê a lição, mas os comentários eu não faço nem ideia do nível, do encaminhamento dos comentários, apesar de já ter lido, ter entendido o texto em si, mas cada lição é uma surpresa, e eu confesso para cada um de vocês que a pessoa que mais aprende com esses vídeos aqui sou eu. Geralmente, depois que eu gravo o vídeo, eu não tenho assim o hábito de editar nada. Aqui hoje eu estou gravando aqui no quintal de casa, a paisagem não está muito bonita, seca, e minhas plantas aqui, o meu pé de manga e o fruto do conde já caíram bastante folhas, tá uma paisagem um pouco seca, e de fato eu não edito nenhum vídeo, não edito. As qualidades dos vídeos vocês percebem que não são muito boas. É claro que eu preciso tomar uma posição para melhorar, fazer um trabalho com uma qualidade técnica maior, mas até então, dentro das minhas condições, é o que eu posso estar fazendo. O meu objetivo principal aqui não é ter seguidores, não é ter fama, não é nada disso. Aqui é um trabalho que eu faço como um chamado de Deus específico. Deus me chamou dentro de um momento muito específico mesmo, de uma crise, dentro de um contexto muito específico envolvendo a questão da espiritualidade, questão de um momento problemático na comunidade na qual congreguei. E aí eu, dentro daquele contexto bastante difícil, eu tomei a iniciativa de fundar um canal, nem sabia o que era isso. E aí fiz como fosse uma coisa assim, só de momento, mas já tem mais de 5 anos, e o trabalho foi ganhando corpo, fui percebendo que era uma oportunidade que Deus estava me dando, era um chamado divino para isso. E aí a minha preocupação toda foi em fazer algo para trazer para um número maior de pessoas, mesmo que um número restrito, não que eu restrinja meu público, mas é o próprio público que seleciona o tipo de material que eles querem acompanhar. E como os meus vídeos
são grandes para a maioria das pessoas, são cansativos, são enfadonhos, é ensinamento. Isso geralmente não é de interesse da maioria. As pessoas preferem vídeos de 2, 3, 5 minutos no máximo, mesmo que sejam bobos, mas não é essa a minha preocupação. Não tenho essa preocupação, é claro que eu tenho um sonho de que um dia um número maior de pessoas esteja inscrito no nosso canal, que um número maior tenha a oportunidade de entrar em contato com o ensinamento mais consistente, um ensinamento desprovido de nenhuma ideologia, de qualquer ideologia, seja ela a ideologia batista, pentecostal, presbiteriana. Eu não sou filiado a ideologia teológica nenhuma, nem teológica, nem filosófica. De fato, o que eu gosto de fazer é pensar um texto, ler um texto, pensar um texto, refletir, tentar fazer as minhas análises, análise crítica, pensar o pensado, e essa linha que me define enquanto professor, não apenas aqui no YouTube, mas já nessa caminhada aí de Escola Bíblica Dominical, já há quase 30 anos. Então esse é o meu objetivo maior, e como eu estava falando, quem mais aprende com esses vídeos sou eu, porque acontece algo, em quase todos os meus vídeos, acontece algo sobrenatural, e depois eu paro para ouvir os meus vídeos, para aprender comigo, com aquilo que eu falei. Às vezes assisto meus vídeos 2, 3 vezes e tenho aprendido muito com esse trabalho. Eu não sei, não tenho explicação do que é isso, porque a maioria das coisas que eu acabo comentando aqui no vídeo são coisas que não passaram por minha mente, que eu não planejei, boa parte delas eu nunca falei, nunca comentei. Então eu vejo algo totalmente na direção de Deus. Sei que tenho minhas falhas, posso estar equivocado em algumas leituras, sim, sou humano, não me coloco como um formador de opinião que tem a última palavra para tudo. Longe de mim isso, pelo contrário. Para mim, qualquer pessoa que se julga detentor de um conhecimento verdadeiro, essa pessoa ela deixa de aprender, e eu não quero nunca deixar de aprender. Quero ser sempre um eterno estudante da Bíblia, um eterno aprendiz com as outras pessoas, aprender com Deus, com a sua palavra. Isso tem me feito muito bem. Portanto, o tema da nossa lição de hoje é missões transculturais no Antigo Testamento. Nós já estamos falando sobre esse tema de missões. Falamos na semana passada sobre missões transculturais e a sua origem na natureza de Deus, mostrando que Deus é a origem de toda a missão, não só dentro da cultura de Israel, mas para todas as culturas. E aqui essa lição ela tem como objetivo focar essas missões transculturais, essa visão da missão transcultural sendo propagada, sendo idealizada lá no Antigo Testamento, como se dava essa missão. E também a próxima lição vai estar falando sobre as missões transculturais, porém no Novo Testamento. O nosso texto áureo da lição está no livro de Isaías, capítulo 49. Aqui tem apenas o verso de número 6, mas eu irei ler uns versos anteriores para uma maior contextualização, mesmo porque esse é um texto muito importante e um tanto quanto emblemático. Não irei aprofundar no texto, mas só irei apresentar aquilo que está dentro do foco, do escopo aqui da lição, que é falar de missões transculturais no Antigo Testamento. Aí o texto áureo ele nos traz: disse mais, pouco é que sejas meu servo, para que restaure as tribos de Jacó e tornes a trazer os guardados ou preservados, a depender da versão, os guardados de Israel. Também te dei para a luz dos gentios,
para seres minha salvação até a extremidade da terra. Aí Isaías 49, verso 6. Mas como falei, eu quero ler alguns versos anterior ao verso 6 do capítulo 49 de Isaías, e até mesmo alguns versos posterior aí ao verso de número 6 proposto pela lição. Então aí em Isaías, no capítulo de número 6, logo no primeiro verso, capítulo 49, melhor dizendo, no primeiro verso do capítulo 49, nos diz o seguinte: Ouve-me, ilhas, e escutai vós, povos de longe. O Senhor me chamou desde o ventre, desde as entranhas de minha mãe desde as entranhas da minha mãe fez menção do meu nome. E aqui geralmente esse texto e a sequência dos versos a seguir, alguns que faz uma ligação desse texto com a questão de Isaías, chamado de Isaías, e há outros profetas na Bíblia que usam essa mesma linguagem de Deus ter chamado desde o ventre. Outros fazem menção a Isaías e falando assim especificamente em relação à redenção do povo de Israel levado para o cativeiro babilônico, toda essa questão envolvendo aí Judá, a nação de Israel. Mas aqui a leitura que prevalece, ou a visão que prevalece em relação aos maiores estudiosos, e eu comparo essa visão, eu compro essa visão, eu creio nessa visão, que é possível que aqui tenha alguma ligação em relação ao profeta, sim, mas esse é um texto messiânico e o princípio por trás desse texto, de fato a referência desse texto está falando do Messias, está falando do Redentor, porque profeta humano algum pode estar exercendo as funções, tendo as credenciais que são descritas nesse texto. Ele, de uma maneira muito clara, ele está falando de um ser sobrenatural, ele está falando do Messias, do Redentor, que é Jesus Cristo. Então eu já quero partir do princípio que o texto é um texto profético que está apontando para o Messias, para o Redentor, para Jesus Cristo, o Filho de Deus que haveria de encarnar. Então aí o verso primeiro diz: Ouve-me, ilhas, e escutai vós, povos de longe. Então as ilhas, os povos de longe, que já dá uma ideia da missão transcultural, que não era só a nação de Israel, não era só Judá, era ilhas e povos de longe, envolvendo uma extensão maior. E aí ele diz o seguinte: O Senhor me chamou desde o ventre, desde as entranhas de minha mãe fez menção do meu nome. Nós sabemos que o próprio Jesus, quando Maria recebe a visita do anjo, ela recebe uma ordem de que aquele menino seria filho do Altíssimo, e inclusive o nome que deveria colocar no menino, que era Jesus, que seria o Salvador da humanidade, o Emanuel, que Isaías também fala, que seria o Deus conosco. Então, mesmo antes de Jesus nascer, desde quando o anjo aparece a Maria, já lhe é dado o nome do menino e o propósito para o qual ele nasceria. Então essa profecia aqui de Isaías, ela é perfeitamente cabível em relação ao Messias, em relação a Jesus. Portanto, o Senhor me chamou desde o ventre, desde as entranhas da minha mãe, fez menção do meu nome. O que o anjo falou, que Maria deveria colocar o nome desse menino Jesus, o nome de Jesus. E o verso 2: E fez a minha boca como uma espada aguda, que fala do ministério de Jesus, da mensagem que ele traria. A minha boca como uma espada aguda, como com a sombra da sua mão me encobriu. E Jesus foi coberto com a sombra do Pai, o Espírito de Deus repousou sobre Jesus. Ele foi ungido pelo Espírito de Deus para poder cumprir a obra do Pai. Daí essa expressão, com a sua sombra, a sombra da sua mão me encobriu e me impôs como uma flecha limpa e me escondeu na sua aljava. Aqui é claro, há uma linguagem metafórica, tomando aqui esse instrumento de guerra e de caça, que seria uma flecha, mas eu acho interessante aqui que ele coloca como uma flecha limpa, ou seja, uma flecha que nunca foi usada.
que não fala de um homem qualquer, não fala de um homem já utilizado para outras coisas. A ideia da flecha limpa aqui é uma flecha que ainda não tinha sido inaugurada. E aqui Jesus, ele é a própria flecha que estava na aljava de Deus, ou seja, nesse guarda-flecha de Deus, uma flecha nova que foi tirada e lançada para as nações, a fim de alcançar as nações da terra com a salvação divina através do seu próprio nome, do próprio Jesus. Então essa é a ideia metafórica da expressão. Com a sombra da sua mão me encobriu e me pôs como Jesus foi colocado, como uma flecha limpa, uma flecha nova, ainda não usada, que me escondeu na sua aljava. E me disse, tu és o meu servo. Jesus, enquanto servo de Deus, ele é o servo sofredor, ele veio para cumprir a missão do Pai, veio como servo de Deus. Isso aqui é muito interessante, que Jesus, em todo o seu ministério, ele não cumpriu o seu ministério como um Deus, ele não deixou de ser Deus, ele era totalmente Deus, totalmente homem, mas o ministério que ele veio realizar como um homem. Daí o sentido do milagre da encarnação. Então ele sofreu como um homem, ele viveu como um homem, ele foi cheio do Espírito de Deus, os dons espirituais, o poder do Espírito de Deus estava sobre Jesus, homem, para que como um homem ele pudesse experimentar aquilo que o homem experimenta, compreender a natureza humana e vencer como um homem. O primeiro Adão, ele pecou no Jardim do Éden, o segundo e o último Adão, ele venceu no deserto. Então ele foi obediente ao Pai em tudo e permaneceu sem pecar, cumpriu com toda a sua missão. Portanto, ele me disse, tu és o meu servo, és Israel, aquele por quem hei de ser glorificado. E me disse, tu és meu servo, és Israel, aquele por quem hei de ser glorificado. Aqui mostra exatamente Jesus como israelita, como sendo um judeu, como sendo a semente prometida de Davi. Ele seria glorificado, Deus seria glorificado através de Cristo, que redimiria inclusive a nação de Israel no tempo certo e redimiria todas as nações da terra, já que a missão divina é uma missão transcultural. Aí o texto ele prossegue, o verso 4 aí do capítulo 49 de Isaías. Porém eu disse, aí é algo que aqui dentro desse contexto seria de difícil entendimento dentro daquele momento da época, mas olha o que nos diz a profecia. Porém eu disse, eu quem? Aí o Messias, o servo de Deus, o ungido de Deus. Porém eu disse, em vão tenho trabalhado, inútil e vãmente gastei as minhas forças. Todavia o meu direito está perante o Senhor e o meu galardão perante o meu Deus. Aqui fala exatamente, é claro que pode-se fazer uma aplicação do trabalho do profeta Isaías, a rejeição que ele poderia ter sofrido, como outros profetas, mas de fato aqui, como a gente está pegando a linha de raciocínio que aqui fala de Jesus, quando ele diz aqui, porém eu disse, em vão tenho trabalhado, inútil e vãmente gastei as minhas forças. Aqui fala exatamente da rejeição de Israel em relação ao Messias. Jesus ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Jesus não foi reconhecido pelo seu povo, foi rejeitado pelo seu povo, foi rejeitado pela sua família, foi entregue à morte, não acreditaram no ministério de Jesus, não acreditaram no seu chamado e rejeitaram o seu trabalho. Então, nesse aspecto, uma vez que o propósito de Deus é que a nação de Israel fosse uma nação evangelizadora, fosse uma referência da santidade de Deus para o mundo deveria ser abençoado, ser alcançado através da nação de Israel. Israel falha totalmente, aí a expressão, quando ele diz, olha, em vão tenho trabalhado,
inútil e vãmente gastei as minhas forças. Ou seja, o meu trabalho em relação ao povo de Israel, no momento, foi rejeitado, não foi levado a sério, foi vão nesse sentido, porque eles rejeitaram aquilo que eu fiz. Mas, na segunda parte do texto, o próprio Jesus diz: todavia, meu direito, ou seja, a minha justiça, o que eu fiz, o direito que eu conquistei ao vir ao mundo, a pagar o preço, o meu direito, ele está perante o Senhor, perante Deus, perante o Pai, e o meu galardão perante o meu Deus. Qual era o galardão de Jesus? O resgate dos perdidos. O galardão de Jesus é exatamente ver a obra das suas mãos, ver o seu sacrifício, a sua entrega na cruz do Calvário, tendo a recompensa, que é o quê? Formar para si um povo todo seu, um povo especial, um povo zeloso de boas obras. E ele conquistou isso. Jesus, ele morreu, nasceu, sofreu, cumpriu a sua missão, morreu, ressuscitou. E hoje nós temos aí a igreja, que é o novo Israel de Deus, é o Israel espiritual de Deus, melhor dizendo, é o resultado do trabalho de Cristo. Milhões e milhões de pessoas têm se chegado a essa família, têm passado a fazer parte da família espiritual de Deus, e a própria nação de Israel, no tempo certo, eles reconhecerão que Jesus é o Messias que ele havia rejeitado, e o trabalho de Cristo não será vão também para a nação de Israel, porque Deus ele não invalidou, Deus ele não anulou as suas promessas para com o povo de Israel. Apesar deles terem rejeitado, por um momento eles estarem fora da comunhão com Deus e entrar aí o tempo dos gentios, o tempo da igreja, para que Israel, eles não fossem justificados sem nós. Havia também um propósito divino nessa rejeição, mas o certo é que o trabalho de Cristo não é vão, está diante de Deus, e ele tem colhido e colherá os frutos do seu trabalho, que é formar para si um novo povo composto de judeus e gentios, um novo povo, seu corpo, a sua igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, o profeta fecha aqui dizendo, olha, profetizando palavras, aquilo que aconteceria com Jesus lá há 700 anos depois aqui dessa profecia. O meu galardão está perante o meu Deus. O verso 5. E agora diz o Senhor que me formou desde o ventre para ser seu servo. Jesus falando sobre a sua formação, o seu chamado desde o ventre de Maria, da sua mãe. E agora diz o Senhor que me formou desde o ventre para ser seu servo, para que torne a trazer Jacó. Torne a trazer quem? A nação de Israel. Torna a trazer de volta para Deus. Aí alguns falam aqui em relação ao cativeiro babilônico, mas é bem mais do que isso. Para trazer Jacó, porém Israel não se deixará juntar. Fala da dureza do coração da nação de Israel, que não deixará ser guiado por Deus, que endureceria o seu coração, porém isso tudo por um tempo determinado. Então aqui já está sendo profetizado. Porém Israel não se deixará juntar, contudo aos olhos do Senhor serei glorificado. Jesus seria glorificado aos olhos de Deus, e o meu Deus será a minha força. Louvado seja o nome do Senhor. Aí o verso 6, lembrando que a lição apresenta aqui no textuário o verso 6, aí o verso 6 então do textuário nos diz o seguinte: disse-me mais. Quem é que disse mais? Deus, falando para quem? Para o Messias, para o Redentor. Disse-me mais: pouco é que sejas meu servo para restaurares as tribos de Jacó e tornares a trazer os preservados de Israel. Também te dei para a luz dos gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Aqui esse verso 6 já fica bem claro que aqui não se trata do profeta Isaías. Aqui é uma referência profética, escatológica, uma referência a Jesus, ao Messias que havia de vir. E é importante que Deus aqui, ele conversando com Jesus, o Pai conversando com o Filho, ele disse: pouco é que sejas o meu servo para restaurar as tribos de Jacó
e tornares a trazer os preservados de Israel. Ou seja, a sua missão não pode se limitar apenas em trazer a nação de Israel de volta para mim, em trazer aqueles que foram preservados, aqui alguns entendem como preservados do cativeiro, ali que curaram-se da idolatria, do cativeiro babilônico. Outros aqui fazem e podem fazer a leitura em relação àqueles que forem preservados da grande tribulação, para poder entrar no reino milenial, reinar com Cristo. Não importa aqui a leitura, mas o que Deus está dizendo que pouco seria que Jesus viesse apenas para restaurar a tribo Jacó e trazer Israel de volta para Deus. Pouco seria que a obra de Cristo fosse destinada apenas ao povo de Israel. Então Deus tinha um plano maior que envolvia não só a nação de Israel, que é exatamente a missão transcultural. Daí ele dizia, olha, pouco é que sejas meu servo para restaurares a tribo de Jacó e tornares a trazer os preservados de Israel. Também, não só isso tu farás, mas também te dei para a luz dos gentios. Quem são os gentios aqui? Todos aqueles que não são judeus, ou seja, todas as nações da terra, todas as etnias. Não vou nem usar o termo nação, para não ser muito limitado a um povo politicamente organizado. Então, o que Deus está falando aqui por boca do profeta Isaías é que ainda seria pouco que Jesus viesse apenas para os judeus, apenas para a nação de Israel, mas que ele também estaria sendo dado para a luz dos gentios, ou seja, para que todas as nações da terra, para que todos os povos, todas as etnias, elas fossem alcançadas pela salvação do Messias, pela salvação do Cristo. Por isso que o texto diz, pouco é que sejas meu servo para restaurares as tribos de Jacó e tornares a trazer os preservados de Israel. Também te dei para a luz dos gentios, para seres a minha salvação até as extremidades da terra. Ou seja, todos os lugares da terra seriam e serão e podem, e o convite é para todos, para serem alcançados pela salvação oferecida por Cristo na cruz do Calvário. Louvado seja o nome do Senhor. E aí o verso 7, para fechar, não vou ler todo o capítulo, diz o seguinte: assim diz o Senhor, o Redentor de Israel. Deus, ele é o Senhor e Redentor da nação de Israel. Aqui o profeta está afirmando, olha, assim diz o Senhor, o Redentor de Israel, o seu santo, a alma desprezada ao que a nação abomina, aos servos dos que a alma desprezada ou despreza ao que a nação abomina, aos servos dos que dominam. Os reis o verão e se levantarão, como também os príncipes, e eles diante de ti se inclinarão, diante de Deus, diante do Messias, se inclinarão por amor do Senhor que é fiel e do Santo de Israel que te escolheu. Ou seja, por amor a Deus, por amor ao Santo de Israel, todas as nações haverão de se dobrar diante do Messias, ora rejeitado pelos judeus, pelo povo de Israel, ora rejeitado por muitos povos. Mas a Bíblia diz que haverá um dia quando todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, essa é a leitura aí do texto áureo, contextualizando aí de uma forma mais significativa o texto apresentado aí no nosso texto áureo. Bem, nós vamos agora para a verdade prática da lição, que nos apresenta o seguinte: o amor de Deus para com as nações deve ser o mesmo objetivo de todos os que militam pela salvação das almas perdidas. Aqui há uma verdade que deve ser posta em prática, deixando bem claro que o amor de Deus, que é derramado em nossos corações, deve ser o mesmo por todas as nações. Nós não deveremos escolher uma nação específica para amar, para levar a salvação, porque todos aqueles que militam pela salvação, por esse direito, essa conquista dado
a todos aqueles que são alcançados por Cristo, não há nenhuma possibilidade, ou não é permitido, Deus, não é a vontade de Deus que nós tenhamos preferência por povos, por etnias, mas o amor de Deus, ele deve ser o mesmo para com todos, porque a salvação é para todas as almas perdidas. Jesus morreu por todos. Ele não morreu apenas por um grupo, ele não morreu apenas por Israel, ele não morreu por alguns eleitos, por alguns privilegiados, como alguns erroneamente pensam. Não, Jesus morreu pela humanidade. Porém, a salvação, ela é pela graça de Deus, é através de Jesus Cristo, é pela fé, não é pelas obras humanas. Nada nós fazemos para ser salvo, nós não temos nenhuma participação na salvação no sentido de fazermos alguma coisa para merecermos, mas também a nossa liberdade, a possibilidade de que a fé seja brotada em nosso coração, para que nós entendamos a nossa necessidade espiritual e que nós precisamos de Deus, isso também compete à humanidade. Mas isso não quer dizer que no propósito divino haja uma exclusão de alguns povos, de algumas etnias, porque a Bíblia deixa bem clara que pela vontade de Deus é que todo homem se salve. Essa é a vontade de Deus, e o próprio Deus, ele amou o mundo aqui são todos os habitantes, todas as pessoas. Ele amou o mundo de tal maneira que entregou Jesus para que todos aqueles que crescem, que fossem alcançados por essa graça, não perecessem, mas viessem a tomar posse da vida eterna. Aí a leitura bíblica em classe, temos 2 livros aí, poucos versos de cada livro. Eu não vou ler versos maiores, vou tentar contextualizar dentro daquilo que eu lembrar dos textos, que é 1 Reis, capítulo 17, verso 8, 9 e 17, apenas esses 3 versos. Depois, 17 a 20, melhor dizendo, 1 Reis, capítulo 17, o verso 8, o verso 9, o verso 17 ao 20. Depois o livro de Jonas, o capítulo 1, o verso 1 e o verso de número 2. Bem, aí o primeiro texto está no livro de 1 Reis, capítulo 17, verso 8 e 9. Diz o seguinte aí a palavra do Senhor. 1 Reis, capítulo 17, verso de número 8. Então veio a ele a palavra do Senhor, dizendo, a ele que, esse ele aqui se refere ao profeta Elias, quando Deus ele faz um chamado específico ao profeta Elias. Portanto, veio a Elias a palavra do Senhor, dizendo, verso 9, levanta-te e vai a Serepta, que é de Sidom, e habita ali. E eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Então nós temos aqui Deus chamando o profeta Elias, que ele deveria, dentro de um contexto específico, quando houve ali uma grande seca, ali na nação de Israel e no mundo de então, podemos dizer assim, houve uma grande seca, a fome era muito grande, e Deus então agora chama o profeta Elias para ir à casa de uma viúva, uma gentia, não era uma mulher judia. Ele deveria ir então a Serepta, essa cidade que fazia parte ali da província dos termos de Sidom, e ele deveria sair para aquele lugar e habitar naquele lugar em meio a um período de grande fome, de grande seca. Aqui se dá esse chamado específico de Elias dentro desse contexto. Levanta-te, vai a Serepta, que é de Sidom, e habita ali. E aí a sequência do verso. E eis que eu ordenei, Deus havia ordenado, Deus já havia falado, Deus já havia direcionado o quê? Quem? Uma viúva. Ele diz o seguinte, e eis que eu ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. Então imagine, era uma mulher viúva, essa mulher, ela tinha um filho, ela estava passando dificuldades, segundo o próprio texto da palavra de Deus, ela estava preparando a sua última pequena refeição, com o último, vamos dizer assim, material para poder preparar alguma coisa para se alimentar, e depois daquela última refeição, ela e o seu filho iriam aguardar a morte, porque elas não tinham mais de onde tirar nada, porque a morte era certa.
Primeiro, pela seca que abatia toda a região. Segundo, porque ela era uma viúva, e a condição de uma viúva dentro daquele contexto histórico era algo muito complicado, histórico-cultural. E muito mais que o seu filho ainda não era um homem para poder tomar conta da casa, trabalhar, batalhar. Então ele era uma criança, dá a entender, e que dependia, no caso, da sua mãe. Então é uma viúva pobre com um filho que não tem mais o que comer, que está para morrer de fome, e agora Deus manda o profeta ir morar na casa dessa viúva e habitar naquele lugar, e que essa viúva seria quem sustentaria o profeta Elias. Isso mostra exatamente a direção de Deus na vida de Elias, a direção de Deus no controle da natureza, e certamente Deus teria que operar um grande milagre na vida da viúva, na vida de Elias, porque uma vez que ele estava prometendo que Elias seria sustentado por essa viúva pobre, que estava a ponto de morrer de fome, Deus teria que agir. E o profeta, é claro, ouvindo a voz de Deus, ele não vai questionar, ele vai então seguir exatamente para o destino para o qual Deus o estava enviando. Aí vem então o verso de número, aí nós lemos apenas o verso 8 e o verso 9, que é o que a lição apresenta. Aí o verso 9, levanta-te, vá a Serepta, que é de Sidom, e habita ali, que eu te ordenei ali uma mulher viúva que te sustenta. E aí Elias foi para aquela região, lá tem todo o episódio, uma história linda, caso você queira ler, aí no capítulo 17 de Reis, ele conhece, chega aquela viúva, pede a ele para fazer um pequeno bolo para ele, ela diz que só tem um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite, que ela vai fazer aquele bolo, ela vai comer e morrer. Mas aí Elias ordena que ela faça um primeiro bolo, pequeno bolo para ele, ela obedece à voz do profeta, porque Deus mesmo já disse que iria conduzir a viúva para isso, e quando ela obedece à voz do profeta, que é a voz de Deus, ao milagre da multiplicação da farinha e do azeite, aquela mulher ela pode sobreviver a toda aquela seca, a toda aquela dificuldade, e o profeta também, ele é sustentado por aquela viúva. Esse é o contexto geral desse texto. E aí agora aí o comentarista da lição, ele pula do verso 9 para o verso de número 17. Aí o verso 17 é um verso que eu acho bastante intrigante, pena que não dê para a gente ter analisado todo o capítulo, porque eu não quero deter assim aprofundado, eu quero ficar limitado à questão do tema da lição e ser bem mais objetivo. O verso 17 diz o seguinte: e depois dessas coisas, depois de quê? De ter passado essa fase de seca, de fome, ter acontecido ali o milagre da multiplicação, Elias ter ali abençoado a viúva, Deus ter abençoado a casa da viúva, por amor a Elias, pelo instrumento de Deus que ela foi para abençoar o profeta. Depois de tudo isso, nós temos agora uma situação totalmente diferente e que é bastante emblemática. Olha o que nos diz o verso 17. E depois dessas coisas, sucedeu que adoeceu o filho desta mulher, da dona da casa, e a sua doença se agravou muito, até que nele nenhum fôlego ficou. Ou seja, o que aconteceu? Essa mesma viúva que abençoou o profeta, que foi abençoada por Deus, que sobreviveu a uma seca, ela e o seu filho, agora, e ela inclusive constrói um quarto, um lugar, para que o profeta Elias pudesse morar na sua casa. Lá passa a ser um lugar onde Elias passa a habitar. Depois de tudo isso, acontece uma desgraça na vida daquela mulher. Exatamente o seu filho, o seu único filho, ele adoece e ele morre. Ele adoece, morre, aqui o texto deixa bem claro, uma doença se agravou até que não houvesse mais nenhum fôlego no menino, ou seja, até que ele morresse. E aí o verso 18, olha que interessante o que nos diz o verso de número 18. Então ela disse a Elias, ela quem? Aqui a viúva, a mãe da criança que havia morrido, a viúva que havia sustentado o profeta Elias.
Então ela disse a Elias: que tenho eu contigo, homem de Deus? É muito emblemático essa afirmação da viúva, essa pergunta, esse questionamento e ao mesmo tempo uma inquisição, porque ela diz o seguinte: olha, que tenho eu contigo, homem de Deus? Dentre as várias leituras que é possível fazer dessa pergunta e desabafo da viúva, quando ela diz que tenho eu contigo, homem de Deus, a primeira coisa que me vem à mente é exatamente a mulher questionando: que mal eu te fiz? Que tenho eu contigo? Ou seja, que queixa, que mal eu te fiz? Tu vieste aqui, eu estando num estado de miséria, eu ajudei a você, fiz como você mandou que fizesse, houve uma bênção sobre a minha vida, sobrevivi, sou grato a Deus por tudo isso, mas de que adiantou? Porque eu sobrevivi esse tempo todo, porque meu filho sobreviveu, se agora a morte abate o meu lar e leva o meu filho? Então, que tenho eu contigo? O que eu fiz de errado? O que eu fiz para merecer, para que tu zombasse de mim? Não seria melhor ter morrido lá de fome juntamente com meu filho, para agora ter que amargar a morte do meu filho? Então é uma das leituras que eu julgo possível fazer em relação a essa pergunta da viúva, é exatamente essa. Quando ela diz: que tenho eu contigo, e ela ainda faz uma ressalva: homem de Deus. Aí a ideia de homem de Deus, ela reconhecia Elias como homem de Deus, de fato, não era ironicamente ela zombando de Elias, porque ela sabia que Elias era um homem de Deus, porém agora ela coloca não só Elias, mas o próprio Deus no canto da parede. Porque ela não diz só em relação a Elias: que tenho eu contigo, Elias. Ela diz: que tenho eu contigo, homem de Deus. Então, ou seja, o questionamento dela é para Elias enquanto homem e para Deus, uma vez que Elias era um representante de Deus, era o próprio Deus na casa daquela viúva. Então olha o que ela está dizendo: olha, o que tenho eu contigo, que mal eu fiz a ti e eu fiz ao teu Deus, para que isso sobreviesse sobre a minha casa. Aí na sequência, ela ainda faz uma outra pergunta desafiadora. A primeira: que tenho eu contigo, homem de Deus? A segunda: vieste tu a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e matares meu filho? Ou seja, tu viestes a mim para trazer à minha memória a minha iniquidade, ou seja, quando eu estava passando, quando eu perdi meu marido, que eu fiquei viúva só com um filho à beira da morte, estar viúva dentro daquele contexto cultural, histórico, era a maioria das viúvas. Se elas fossem novas, elas poderiam até ter um novo casamento, caso houvesse um pretendente, mas era via de regra, se a mulher era já idosa, ela ia pedir esmola, ela sendo viúva. Se ela fosse jovem, ela poderia arrumar um novo casamento ou lançar-se à vida de prostituição. E como ela era uma viúva, aqui dá para a gente mais ou menos ter uma ideia da idade, vagamente, a sua idade, uma vez que seu filho, na época, ele ainda era, no caso, ele era um adolescente, uma criança, e ela diz então: olha, tu viestes a mim para trazeres à memória o meu pecado, a minha iniquidade, porque fiquei viúva, e estar viúva nessa condição é como se fosse uma maldição, e tu viestes então trazer à memória a minha iniquidade, mesmo depois de um tempo de bonança, agora viestes para matar o meu filho, agora tu tiras o meu filho, Deus mata o meu filho, para trazer de volta toda a minha iniquidade, todo o meu pecado, toda a minha... o meu sentimento de abandono da parte de Deus. É isso que ela está dizendo. Vieste tu a mim para trazeres à minha memória, a minha lembrança, a minha iniquidade, que eu merecia de fato sofrer, merecia morrer. Tu vieste para isso e matares o meu filho? Ou seja, tu deste vida a meu filho, o teu Deus deu vida a meu filho e agora veio matar o meu filho. Que brincadeira é essa? O que eu fiz para merecer isso? Que mal eu fiz
a tu e a Deus para que eu receba isso de troca. Aí verso de número 19, e ele quem é Elias aqui, o profeta, e ele lhe disse, dá-me o teu filho, dá-me o teu filho. Aqui agora acontece algo sobrenatural, que é exatamente o agir de Deus através da vida de Elias. Uma vez que Deus havia tomado o filho, o filho da viúva, agora Elias fala, então você me dá o filho morto, me dá o teu filho. Ela vai e entrega então o filho a Elias. Dá-me teu filho. E ele tomou do seu regaço, ou seja, dos seus braços, tomou o menino e o levou para cima, para o quarto onde ele morava, que a viúva havia dado para ele morar, construído, e levou para cima ao quarto onde ele mesmo habitava, e deitou em sua cama. Ali ele vai, leva essa criança, deita o menino lá na sua cama, onde ele, no caso, morava. E aí o verso de número 20, ele é bem importante, que ele diz o seguinte, aí Elias agora orando a Deus, e clamou ao Senhor e disse, ó Senhor meu Deus, também até a esta viúva com quem eu moro, afligiste-lhe, matando-lhe seu filho. A pergunta que Elias ele faz a Deus, ou questionamento, uma oração questionadora, geralmente nós somos ensinados a não questionar a Deus, somos ensinados a não questionar a Deus, o que nós percebemos que enquanto ser humano faz parte da natureza humana questionar aquilo que ele não entende. Você questionar a Deus não é pecado. Uma coisa é uma dúvida sincera, uma dúvida para você querer conhecer a verdade. E outra coisa é aquela dúvida de você mostrar desconfiança de Deus. Então, o que o Elias está colocando aqui não é questionando a Deus no sentido de duvidar de Deus, mas é no sentido de querer uma razão da fé, uma razão sobre coisas, sobre projetos ou atitudes, propósitos divinos que o incomodavam e que ele não entendia. Ele foi questionado pela viúva e viu que os questionamentos da viúva, todos eles, eram razoáveis. Então agora ele vai questionar a Deus. Olha o que Elias fala, e clamou ao Senhor e disse, ó Senhor meu Deus, também até a esta viúva com quem eu moro, afligiste-lhe matando seu filho, ou seja, tu já mandastes uma seca para todo Israel, muitos morreram, muitos animais, as plantações, muitas pessoas morreram de fome, está um caos generalizado. Aí tu me mandas ir até a viúva me sustenta, opera-se o milagre para que a viúva possa estar sobrevivendo a essa seca, porém agora nem a essa viúva tu poupas, uma viúva que tu mesmo disse que usaria para cuidar de mim, para me sustentar, e nem mesmo a essa viúva tu poupas, até a essa viúva, que é a expressão que ele coloca, também a esta viúva com quem eu moro, que me deu abrigo, tu afligiste também quem não merece. É como se estivesse dizendo essa linguagem, é injusto. É claro que ele não está chamando Deus de injusto, mas dentro do questionamento humano, dentro da incompreensão de Elias, ele está dizendo, eu não entendo. O que castigar o ímpio, aqueles que estão, a nação de Israel que está em pecado, o rei de Israel, tudo isso eu compreendo. Agora esta viúva, que só teve a intenção de ajudar, que inclusive tu realizaste um milagre na sua vida, agora tu vem e aflige essa viúva, qual é o sentido disso? Eu não compreendo. Então Elias não está questionando a Deus no sentido de ignorar a soberania de Deus, de duvidar de Deus. Não, o questionamento é legítimo, ele não entendia aquela situação. E agora o problema estava nas suas mãos, ele estava com uma criança morta, a mãe queria uma resposta, queria saber por que Elias e Deus havia feito isso com ela, e Elias não tinha resposta. Então ele vai para onde? Ele vai questionar para o Deus que o havia mandado, para o dono da obra, aquele que o havia enviado. Então exatamente ele diz, afligiste, matando-lhe o filho, porque tu afligiu e porque tu mataste o filho dessa viúva. Aí o verso de número 21.
Então se mediu sobre o menino 3 vezes. Aqui a ideia de se mediu sobre o menino, aqui uma versão mais moderna, para uma linguagem menos chocante, porque há versões mais antigas que ela vai dizer que Elias ele deita sobre a criança 3 vezes. Ele deita, faz uma espécie de um ritual de deitar em cima da criança. Aqui fala mediu sobre o menino, então cabeça com cabeça, nariz com nariz, boca com boca, ele deita em cima daquela criança e ele faz esse ritual por 3 vezes. Não vem me perguntar o porquê desse ritual, porque aí eu não vou saber te explicar. Como existem outros rituais na Bíblia, inclusive de curas, de Jesus curar pessoas, que ele poderia simplesmente dizer uma palavra e a pessoa ser curada, mas ele não fez assim. Dado momento ele faz um lodo, uma coisa aparentemente nojenta, passa no olho de um cego, manda ele lavar e é todo aquele processo. Por que ele fez assim? Porque ele quis fazer. Então aqui não há uma explicação lógica do porquê desse ritual aqui do profeta Elias. Isso não serve também como um ponto de doutrina, que alguém, quando for orar por outra pessoa, por alguém que seja morto, que deva fazer isso, de maneira nenhuma. Isso não vamos dizer, isso aqui não é uma doutrina bíblica, aqui foi um posicionamento, um direcionamento que Elias naquele momento ele teve de Deus para fazer. Então diz o texto que ele se mediu sobre o menino 3 vezes e clamou ao Senhor e disse: ó Senhor, Deus meu, rogo-te que torne a alma desse menino a entrar nele. Então o que Elias está pedindo? Que Deus ressuscite o menino. Deus é o único ser doador da vida, o único que pode dar e tirar a vida. Então Elias está fazendo o pedido certo para o Deus certo. Percebemos aqui que de fato a fé de Elias ela não foi abalada. Ela foi aparentemente ferida por uma situação que ele não entendia, mas ao mesmo tempo nós podemos aprender, inclusive na vida prática, que toda a fé sólida, toda a fé significativa é uma fé que num momento ou outro da vida ela foi ferida, mas ela sobreviveu porque ela confiou em Deus. Ela não entendeu determinada circunstância, não entendeu determinado momento, questionou a Deus, aparentemente fraquejou, mas não uma fraqueza de desconfiar, de desistir de Deus, mas uma fraqueza por não entender o porquê Deus age de uma forma que não há uma explicação humana. Mas Elias aqui ele se volta para Deus, ele clama a Deus com fé, e pede a Deus: olha, traga de volta o espírito, a alma desse menino, que ela volte para o seu corpo, para que ele possa reviver. E aí o verso 22 diz o seguinte: e o Senhor ouviu a voz de Elias. Então, os questionamentos de Elias, os questionamentos da viúva foram ouvidos por Deus. O Senhor ouviu a voz de Elias e a alma do menino tornou a entrar nele e viveu. Então mostra que o menino de fato estava morto, não foi um desmaio, ele estava morto. Elias ora e aqui acontece o milagre da ressurreição. A alma do menino volta ao menino e o menino reviveu e ele é entregue agora são e salvo à sua mãe. Louvado seja o nome do Senhor. E é interessante observar que aí podemos perguntar, mas o que isso aqui tem a ver com missão transcultural? Tem tudo a ver. Porque aqui era uma viúva, era alguém estrangeiro, não era uma judia, e Deus fez um milagre através dessa viúva, ficou registrado na Bíblia, e a partir dali, nesse momento de dificuldade, foi o lugar onde Deus instalou o profeta para sobreviver, para ele continuar o seu ministério, para ele continuar a pregação da mensagem do Evangelho para aqueles para os quais Deus o havia chamado para ser profeta. E agora tem um outro texto da Bíblia, aqui tem poucas informações nesse texto, então também não vou aprofundar, que é do profeta Jonas, uma história muito conhecida, aí até as crianças conhecem dessa história, que é o chamado de Deus para o profeta Jonas para ir até a cidade de Nínive. E aí todo o contexto que ele tenta fugir, ao invés de Nínive, ele vai para Tarso, e aí há toda aquela questão do mar revolto, que aí os marinheiros tentam escapar daquela tempestade e não conseguem, e por fim eles acabam lançando Jonas ao mar, e ali ele é engolido por um grande peixe,
que o vomita na praia, e depois Jonas ele acaba de fato cumprindo a vontade de Deus, que é ir até Nínive para poder pregar contra a cidade de Nínive, uma mensagem de destruição, uma vez que o pecado daquela cidade já havia chegado até Deus. Porém, como nós, aqueles que conhecem a história, sabem muito bem que Nínive, ele percorre aquela cidade que era para ser percorrida um caminho de 3 dias, ele vai apenas um dia, prega ali a mensagem e, na verdade, esperando que Deus de fato destruísse aquele povo, porque de fato aquela nação não prestava. Nínive ali, a capital da Síria, era um povo muito ruim, inclusive inimigos do povo de Israel, e Jonas não tinha nenhum interesse que aquele povo se arrependesse. Ele vai lá, sai pregando ali em um dia, porém a Bíblia diz que a mensagem chega até o rei se arrepende, crê na mensagem, que era uma mensagem de juízo, o rei se arrepende, proclama um jejum, inclusive os animais são obrigados a jejuar durante uns dias, naquele período determinado, e então Deus se arrepende do mal que traria sobre aquela cidade, e Deus poupa a cidade de Nínive, uma cidade pagã, inimiga do povo de Deus. Ela é poupada exatamente porque Deus, a missão de Deus, uma missão que vai além das culturas. Então aqui é um outro exemplo de uma mensagem transcultural aqui, que foi pregada pelo profeta Jonas. Então aí Jonas capítulo 1, verso de número 1 e 2, diz o seguinte, o verso 1. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo, levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Então, o pecado de Nínive havia chegado até os céus e Deus estava disposto a destruir aquela nação. Então, a mensagem que Jonas tinha que pregar era uma mensagem de destruição, que Deus haveria de destruir a cidade. Não era nem uma mensagem de arrependimento, de ter uma segunda chance, não. Era uma mensagem que eles seriam destruídos. Porém, eles se arrependeram e Deus poupou do mal que havia determinado sobre aquela nação, sobre aquela cidade. Bem, aí vamos agora para a leitura do texto da lição aí, e fazer aí os comentários que houver nessa cidade. Vou ler e pontuar alguma coisa, pois nós já temos aí quase 1 hora aí de comentário dos textos bíblicos, que é o que mais me interessa. E aí vou apresentar a visão do autor da lição. Espero que eu não me estenda muito, que eu consiga fazê-lo em uns 10, 20 minutos no máximo. Introdução da lição. Na lição anterior, vimos a natureza missionária de Deus por meio de sua relação com Abraão. Como nós vimos lá, a relação de Deus chamando Abraão e dando a promessa de que as nações da terra seriam benditas através dele. Esta lição, a de hoje, tem o propósito de considerar a nação de Israel como o povo escolhido com um propósito missionário, e tomar como exemplo desse movimento missionário as narrativas bíblicas sobre Elias, que nós já vimos, e a viúva de Serepta, e a ida do profeta Jonas a Nínive. E, finalmente, analisar as alianças de Deus com a humanidade e a partir da nação de Israel no Antigo Testamento. Contudo, o conceito de missão, da forma como o conhecemos hoje, não aparece com clareza no Antigo Testamento em relação à nação de Israel como um povo escolhido de Deus. Primeiro tópico da lição. Israel, um povo escolhido para um propósito missionário. Isso aqui é muito importante nós observarmos que quando Deus ele escolhe a nação de Israel, ele vem para os que eram seus, que era a nação de Israel. A escolha da nação de Israel não era que Deus estava rejeitando os demais povos, não. Pelo contrário, Deus escolhe a nação de Israel porque Israel, dentro do propósito divino, seria a nação missionária, seria a nação pela qual o mundo conheceria a Deus. Eles, infelizmente, rejeitaram a Cristo, mas a promessa de Cristo em relação à nação, ela não caiu por terra, porque haverá um tempo, quando do reino milenial de Cristo, quando Cristo haverá de reinar em Sião,
que a Bíblia diz que todas as nações da terra virão a Sião, virão a Israel, para buscar o conhecimento de Deus. Então está de pé o chamado de Deus, e Deus haverá de cumprir os seus propósitos no tocante à nação de Israel. Isso num tempo escatológico. Bem, primeiro subtópico, o plano de Deus. O Senhor nosso Deus planejou desde os tempos antigos que o testemunho de Jesus Cristo fosse proclamado a todos os habitantes da terra. Ou seja, a vontade divina era que todos os moradores da terra tivessem conhecimento a respeito da pessoa de Jesus. Nesse sentido, o meio planejado por Deus para o mundo conhecer o seu Filho passava por uma nação, que era qual nação? A nação de Israel. O Pai chamou a nação de Israel para ser um povo missionário. Dessa forma, os israelitas deveriam ser testemunhas de Deus. Esse era o propósito de Deus e é o propósito de Deus para a nação de Israel. Subtópico 2. A falha de Israel. Os israelitas se contaminaram com as religiões pagãs dos povos vizinhos, além de se preocuparem muito com a identidade racial e nacional, deixando de lado a vocação de ser testemunha para Deus. Então aqui nós vemos, essas informações são bem importantes, que Israel, ele se contamina com as religiões pagãs, um pecado intolerável como os demais pecados, mas a idolatria enche o cálice da ira de Deus. Israel se contamina com Deus das demais nações e, além disso, Israel se torna um povo exclusivista. Ele está preocupado com a sua identidade nacional, com o seu nacionalismo, está preocupado apenas com a sua nação, e ele se afasta dos demais povos no sentido de considerá-los como também alvos da graça de Deus. Eles, os outros povos, eram gentios, Israel era o povo especial, o povo eleito, o povo escolhido, e os outros povos simplesmente eram rejeitados pela nação de Israel, quando eles não copiavam seus maus costumes, os seus pecados. Então, por um lado, eles contaminaram com o pecado das nações, e por outro lado, se achavam melhores, exclusivistas, e ao invés de ser uma nação missionária para alcançar as demais nações, eles se fechavam dentro do seu nacionalismo, dentro da sua questão racial, e não testemunhava de Deus para as demais nações. Infelizmente, essa foi a postura da nação de Israel. Então, nesse aspecto, são muitos relatos bíblicos que dão conta dos desvios dos israelitas, da sua desobediência, idolatrias e pecados morais que relativizaram a aliança com Deus. Eles não cumpriram, não foram fiéis à aliança que Deus fez com Abraão, o pai da nação de Israel. Entretanto, em meio a tudo isso, Israel não deixou de ser bênção para outras nações. Por quê? Porque foi de Israel que veio o Salvador. Terceiro subtópico, a contribuição de Israel para o mundo. Apesar de suas falhas, Deus tornou Israel uma bênção para as nações. Por exemplo, os judeus receberam e preservaram o Antigo Testamento, traduziram em grego línguas mais usadas naquele período, além de escribas judeus manterem viva a ideia de que um dia os povos e as nações ouviriam a palavra de Deus e responderiam a ela. Então aqui temos algumas contribuições dos judeus, que foi, por exemplo, os mandamentos, eles terem recebido os mandamentos da parte de Deus. Eles preservaram, no caso, o Antigo Testamento, nas traduções grega, inclusive, no aramaico, língua também utilizada na época. Eles preservaram a mensagem divina, uma contribuição, não somente na sua língua, mas em outras línguas. A questão dos escribas, que foram fundamentais para a história e para a preservação da mensagem de Deus no Antigo Testamento. Esses escribas que reproduziam, eruditos, que estudavam as escrituras, estudavam os mandamentos, que conhecia de perto, de tanto escrever, e puderam preservar, fazer cópias para que elas sobrevivessem ao tempo. Então essa é uma contribuição inestimável dos judeus para a preservação da palavra de Deus, e também aquilo que eles pregavam através
da sua religião, daqueles momentos quando eles se aliançavam com Deus, das promessas do Messias que havia de vir e de que as nações seriam alcançadas através das bênçãos da nação de Israel. Então são algumas das contribuições. Então nesse sentido, Jesus Cristo, a palavra encarnada, veio de Israel como um salvador do mundo. Então Israel em momento algum deixou de fazer parte dos planos de Deus para alcançar o mundo, a missão transcultural. Segundo tópico, o amor de Deus para com outras nações. Primeiro subtópico, os olhos de Deus sobre todos os povos. Johannes Blau, erudito em missiologia, que escreveu sobre os fundamentos do Antigo Testamento para missões, afirmou que desde o início Deus mantinha seus olhos em todas as nações e povos. Louvado seja Deus. Podemos perceber isso nos capítulos 40 a 55 do livro do profeta Isaías, na ida do profeta Elias a Serepta, também podemos perceber isso, e no livro do profeta Jonas. Então, tanto em Isaías quanto na história do profeta Jonas, também na história de Elias, tudo isso percebemos o amor de Deus às nações. Nos livros proféticos encontramos profecias de restauração, incluindo um dia futuro no qual as nações estarão entre os redimidos, onde ali aquele grande número de redimidos que participarão do reino milenial, que entrarão no reino de Deus, no novo céu, na nova terra, povos de todas as tribos, raças, línguas e nações, tudo isso há profecias escatológicas apontando para esse dia. Portanto, a preocupação de Deus para com as nações é clara no Antigo Testamento. Segundo subtópico, a viúva de Serepta e o profeta Elias. Eu só vou ler porque já comentei e não há muita necessidade. Serepta é uma antiga cidade fenícia localizada próxima ao sul de Sidom. Quando Elias profetizou a grande seca que havia na terra e castigava Israel, Deus o enviou, nesse momento de seca, Deus o enviou justamente à cidade de Serepta, a casa de uma viúva que era muito pobre. Quando Elias chegou, ela estava preparando a última comida que tinha em casa, já convencida de que ela e seu filho morreriam logo depois, como eu também já falei. Mas quando a viúva obedeceu a palavra de Deus, ali fazendo aquele pequeno bolo para o profeta, mas quando a viúva obedeceu a palavra de Deus, foi abençoada com o milagre da botija, que foi ali a multiplicação da farinha e do azeite, que era o pouco que ela tinha. Em seguida, o filho dela adoeceu e morreu. Nesse momento, Elias fez uma coisa maravilhosa que ela nunca esperaria. Pelo poder de Deus, o profeta ressuscitou o menino e o restaurou à vida. A mãe do menino falou. Eu acho bem interessante a fala da mãe do menino após o milagre da ressurreição do seu filho. Olha o que ela diz: nisto conheço agora. Ou seja, ela já via Elias como um homem de Deus, que o próprio Elias tinha se apresentado como um homem de Deus. O próprio Deus já havia dito ao coração da viúva que enviaria alguém para que ela cuidasse, porém, diante das circunstâncias, da morte do filho, e de uma aparente reviravolta, do trazer à memória toda a sua iniquidade, ela começa a duvidar se de fato Elias estava ali com boas intenções, que Deus era esse que estava brincando com ela. Porém, mesmo nesse momento de vacilo da fé, Deus opera o milagre, e aí agora a viúva ela não tem mais nenhuma dúvida sobre quem é Elias e sobre quem é Deus. Então, depois do milagre, ela diz: nisto conheço agora. Ou seja, agora que acontece o milagre da ressurreição, nisso conheço agora que tu és homem de Deus. Conhece Elias como um homem de Deus e conhece Deus como Deus verdadeiro. Vejo que tu és o homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade, que de fato o que tu falas da parte de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Dessa forma, Deus se tornou conhecido de uma estrangeira, que não era uma judia, era uma gentia, era uma estrangeira
Deus alcança então aqui uma estrangeira que certamente ela pôde alcançar outros da sua nacionalidade ou do seu povo. Subtópico 3. A missão de Jonas em Nínive. Jonas foi um dos poucos missionários bíblicos para os estrangeiros. Então, dentro desse contexto de Antigo Testamento, Jonas foi um dos poucos missionários mandados a um povo estrangeiro e logo aos seus maiores inimigos, que eram os ninivitas. Não é por acaso que o tema do livro de Jonas, o tema é a misericórdia de Deus para com todos os homens. Esse é o tema do livro de Jonas. Mesmo não tendo um conhecimento mais claro sobre de que maneira Israel deveria abençoar as nações, Jonas recebeu a ordem específica de ir a Nínive para advertir aquele povo sobre o juízo divino que estava prestes a se abater sobre os ninivitas, como consequência de seus muitos pecados, inclusive pecados contra o povo de Deus, contra a nação de Israel. Nínive era a capital da Assíria. A Assíria era exatamente essa nação que oprimia as demais nações e dentre elas oprimia a nação de Israel. E Nínive era exatamente a sua capital, o seu centro político, cultural, religioso, e era exatamente para esse lugar, para um miolo, vamos dizer assim, do furacão, o centro do furacão, do inimigo, que Deus estava mandando Jonas. Então Nínive era a capital da Assíria, uma nação perversa, cruel e imoral. Era a descrição daquela nação, no caso da Assíria e da capital, que era perversa, cruel e imoral, assim era descrito. Aqui traz um comentário na Bíblia de Estudo Pentecostal, que ao comentar o capítulo 3 do livro, destaca ter sido um dos despertamentos espirituais mais notáveis na história, que se tem da história, um dos maiores despertamentos espiritual acontecendo exatamente numa nação gentia, num povo estranho, numa nação inimiga da nação de Israel. Então seria um dos avivamentos mais notáveis, despertamentos espirituais mais notáveis da história, quando o rei ele vai conclamar ao jejum e à oração todo o seu povo, inclusive os animais são obrigados a jejuar, e o juízo não recaiu sobre eles. Como a cidade não foi condenada em razão do arrependimento do povo, o profeta Jonas ficou profundamente indignado. Todavia o Senhor fez ver que ele ama a humanidade toda. Aí está toda a história. Jonas ele espera que Deus de fato destrói a cidade, e aí ele fica aguardando fora da cidade o momento de Deus destruir a cidade, e o povo vai e se arrepende. E Deus vai lá e poupa a cidade, e Jonas não gosta nada disso. Jonas queria mesmo ver os seus inimigos sendo, quem sabe, cair fogo do céu e todo mundo sendo queimado. Mas Deus aí vai ter uma conversa com Jonas para mostrar que a coisa não é bem assim, para que o profeta entendesse o seu chamado enquanto profeta e que ele amava todos os povos. Assim Deus convence Jonas. E por fim, o último tópico da lição. Tópico 3. Alianças entre Deus e a humanidade no Antigo Testamento. Primeiro subtópico. Alianças de Deus. Com a queda do homem, toda a criação ficou sujeita ao pecado. Entretanto, Deus providenciou meios para redimir a humanidade e restaurar a comunhão perdida. Ou seja, o próprio Deus tomou a iniciativa de trazer o homem de volta para si mesmo. E ele fez isso através de quê? Através de alianças. E nós vamos ver que houve alianças condicionais, que tinham uma condição por parte do homem, e havia alianças incondicionais, que Deus ele se colocava totalmente à disposição para realizar algo em prol da humanidade. Então, temos tanto alianças incondicionais, que não havia nenhuma condição por parte do homem, como alianças também condicionais. Portanto, Deus ele providenciou meios para redimir a humanidade e restaurar a comunhão perdida. Assim, ele estabeleceu algumas alianças com o homem, a fim de tornar conhecida a sua glória entre as nações e receber delas a legítima adoração. Por isso, há na Bíblia
alianças denominadas como condicionais e incondicionais entre Deus e a humanidade. Subtópico 2 e último subtópico. Aliança incondicional e condicional. Primeiro, aliança incondicional. O que é isso? É uma disposição soberana, um ato de soberania de Deus, mediante a qual ele estabelece um contrato incondicional ou declarativo com o homem, obrigando-se, o próprio Deus, obrigando-se em graça, por um juramento irrestrito, Deus jura por ele mesmo, a conceder de sua própria iniciativa bênçãos para aqueles com quem compactua. Então Deus, ele fez uma aliança incondicional, por exemplo, a maior de todas as alianças, no seu próprio filho. Ele entregou o mundo, entregou seu filho ao mundo. O homem não poderia redimir a sua alma, o homem já estava perdido, e Deus, ele faz um pacto consigo mesmo de salvar a humanidade. E ele foi fiel com a sua promessa. Ele fez um pacto de redimir a nação de Israel. A nação pecou, mas a aliança que Deus firmou com Abraão e ele se empenhou nessa aliança, Deus há de cumprir no tempo certo. Então, as grandes alianças incondicionais que Deus fez, todas elas se mantêm de pé. Porém, existe as chamadas alianças condicionais. A aliança condicional é uma proposta de Deus em que, num contrato condicional e mútuo com o ser humano, segundo condições estabelecidas, ele promete conceder bênçãos especiais ao indivíduo, desde que esse cumpra perfeitamente com certas obrigações, bem como executar punições precisas em caso de não cumprimento. Então Deus tem alianças condicionais. Quando Deus ele faz determinadas promessas na condição de que o homem obedeça a sua voz, obedeça a sua palavra. Se obedeceres, comerás o melhor dessa terra. Se obedecer, tu terás bem. Se obedecer pai e mãe, terás vida longa. São várias as alianças que Deus faz com o homem condicionada à obediência. E se não obedecer, vem o castigo por parte de Deus. Então, nosso relacionamento com Deus, ele é composto de alianças incondicionais, que Deus ele é fiel para cumprir com todas as suas palavras, mas existem alianças condicionais, que o homem deve cumprir com a sua parte. E nós sabemos que dentre as alianças, por exemplo, com Noé, com Abraão, com Davi, a aliança da lei, todas as alianças que Deus fez condicionais, o homem pecou. O homem fracassou com todas essas alianças, o homem fracassou com todas as dispensações. O homem fracassou. A dispensação lá do governo humano, abraâmica, com Moisés, a dispensação da graça, o homem tem fracassado. E até mesmo na última dispensação, que é a do milênio, infelizmente o homem também ele vai fracassar, ele vai pecar contra Deus, porque o homem é falho. Por isso que ele precisa de uma aliança com Deus e de uma aliança incondicional, que foi a redenção do homem, sem nenhum mérito, totalmente pelo um ato de graça, porque pela graça, e somente pela graça, nós somos salvos. Então, a aliança condicional é uma proposta de Deus, condicionada à obediência do homem. Quando não obedece, vai resultar o quê? Em punições sobre o homem. Assim, por meio de suas alianças, Deus firmou um compromisso com o rei Davi, por exemplo, de alcance mundial. E de Davi nasceria um que reinaria para sempre. Foi uma aliança com Davi incondicional, e Deus cumpriu. Jesus nasceu e ele há de vir para cumprir essa última parte da aliança. O que resultou no advento do Senhor Jesus como Salvador, enviado por Deus ao mundo. Então Deus ele cumpre com as suas promessas. E voltando ao título da lição, propósito de Deus que as missões transculturais elas de fato aconteçam. Isso já está previsto lá no Antigo Testamento, que é o título dessa lição que estudamos, e nós veremos um pouco mais também na próxima lição de número 4, sobre a missão transcultural no Novo Testamento.
Bem, vou ler a conclusão para nós encerrarmos. Vimos que o plano de Deus abrange toda a humanidade. Seu alvo é revelar a sua glória a todos os povos. Por diversas vezes, Israel foi advertido pelos profetas para não guardar a mensagem de salvação somente para si, mas proclamar entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Sempre Deus estava cobrando isso à nação de Israel. Essa é uma raiz muito importante do Antigo Testamento para entender as missões do Novo, que será o tema da próxima lição. É muito importante saber que já no Antigo Testamento Deus tinha planos de alcançar todas as nações da terra. Que Deus nos abençoe, te agradeço pelo tempo que você esteve conosco aí, nessas 1h20. Que Deus abençoe a tua vida, a tua família, continue orando por mim, por minha família. Deus possa continuar nos abençoando, nos dando da sua graça, que eu e você, que nós tenhamos a preocupação de vivermos uma vida para Deus, que a nossa família ela seja alcançada por Deus, que Cristo seja o Senhor da nossa casa e que nós tenhamos uma vida totalmente dedicada ao Senhor. Que Deus te abençoe, um grande abraço e a paz do Senhor.